Salve, galera do mundo da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Galera, espero que estejam todos bem acomodados aí no celular, na padaria, no mercado, onde você tiver para assistir ou ouvir essa resenha, que vai ser incrível. Galera, você que está acompanhando a gente no YouTube, siga nossas redes sociais, também no Instagram, @nafisgada_podcast e Kiko Pescarino. Galera, um programa incrível com um pescador com muita história, muita experiência para falar pra gente, para trazer aqui as experiências de mar, de rio, de pesqueiro, pescou em tudo que é ambiente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Marcolin. Obrigado, Kiko. É um prazer estar com vocês e falar um pouco da minha história, né, que é um pouco diferente, né, da maioria, e como que eu cheguei até aqui, né, virar um pescador aí constante aí em todos esses ambientes que você falou, né? Todos os ambientes, cara. Eu dei uma olhadinha, porque às vezes as pessoas acham que a gente não tem pauta, né, Rodrigo? Nossa. Tem pauta. E, cara, é um prazer recebê-lo. E pra gente iniciar, eu já vi que você é um cara aí que tá bem ativo no mundo da pesca. Eu queria só que você desse uma introduçãozinha de quem é o Rodrigo, como começou, para a gente poder falar aí das suas pescarias no rio, no mar, enfim. É muito interessante, né? Eu sou um pescador de São Paulo, capital. Né? Seja bem-vindo também. Então, o que acontece? É aquele pescador que não tem o mesmo acesso que a gente vê nos nossos colegas aí pelo Brasil, né? E que, quando menino, se você não tem um pai, se você não tem alguém para te levar, você praticamente não tem opção dentro de São Paulo. É difícil, né? Só o pesqueiro, né, cara? Só o pesqueiro e na verdade, o pesqueiro é uma coisa de, sei lá, 15 anos pra cá. É moderno, né? É moderno. Então, como eu já tenho 43, né? Opa, também 44, cara. Então, é uma coisa que, quando eu era menino, não tinha. Era mais diária, né? Era diária, tilápia, carpa, não tinha muita opção. Hoje, os grandes tambacus, tambaquis, pirararas, enfim. Exatamente. Era nas represas aqui em volta, né? E o peixe que era famoso, que a gente lia muito sobre ele e tal, era o Black Bass. Sim. Né? Falava-se muito do Black Bass, né? Mas que peixe é esse, né? E eu comecei a ler, eu ganhei uma revista com 7 anos do meu tio, né? Uma Troféu Pesca, que hoje, né? Eu acho que muita gente nem sabe que revista é essa. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui, Troféu Pesca. Esse é o segundo programa que a gente grava nessa noite e acabou de sair um dos ex-editores aqui, né? Sim. O grande Pepe, né? Sim, encontrá-lo foi um prazer, né? Porque era um dos meus ídolos, né? Porra. Pepe, Gugu, Roda Andretta. Nossa. E aí... Daí... tem vários. E aí, eu ganhei essa revista com 7 anos, e lendo a revista, a minha pescaria era nas matérias, né? E eu me interessei muito pelas expedições que todos eles escreviam, com detalhes de como chegar nos lugares, coisa, né? Linda, como montar aquilo que naquela época era muito mais difícil. Sem dúvida. Né? E eu lembro que pedi para minha mãe de aniversário naquele ano a assinatura da Troféu Pesca. Esse foi o seu presente. Foi meu presente de 7 anos. Olha que loucura. Né? E aí eu fiquei muito amigo da editora Zillig na época. Né? Eles, por um acaso, ficavam perto da loja que minha mãe tinha ali no Campo Belo. E eu, ficando amigo deles, ganhei todas as revistas desde o número 1. Mas isso aí é um prêmio, né, cara? Nossa! Aquela pilha de... Nossa, você imagina, eu chegava da escola, eu escolhia um número e lá ia eu, né, viajar na pesca. Gibi, nada, o cara é revista de pesca, né, cara? Então eu era aquele molequinho que tinha pouca experiência prática, mas que, nossa, conhecia muito de ler. Né? Legal, cara. E nessa época meus pais estavam passando dificuldades, separando, essas coisas, né? E eu comecei a passar debaixo da catraca do ônibus quando ia pra escola para guardar dinheiro e comprar coisa de pesca. Tá, cara, sensacional. Né? Foi como eu conseguia juntar minhas coisas. Meu pai era um engenheiro de grandes obras, né? Então viajava pelo Brasil e tinha uma varinha de bambu, né? Que aí levava junto e no máximo a gente pescava um bagrinho, pescava... Não era um pescador... Não, era um pescador... assíduo, vamos dizer assim. Não era assíduo, mas eu comecei a encher muito a paciência dele, porque eu queria pescar. E ele me levou aos 10 anos para Bragança. Né? Esse meu tio que deu a revista falou que tinha um amigo que tinha montado uma pousada e que tinha o tal do peixe americano, que era muito bom, né? Nossa, e eu já sabia, então, de ler as revistas. Nossa, o Black Bass. E na época, quando eu cheguei no lugar, estava tudo alagado com muita grama. E da minha leitura, da minha teoria, né? Eu peguei e comecei a jogar uma isca de superfície.
né? Para não enroscar, porque eu tava do barranco, né? E era uma hélice do Faria, a hélice na frente e atrás de 11 centímetros. Onde a gente pensa nisso para pescar o Black Bass? Hoje. Né? E hoje também você nem vê muito, mas é difícil, né? Encontrar, né? Hoje eles estão nas fazendas fechadas, né? Fazenda Não Querida, Black Bass, falando a isca mesmo, cara. Essa isca... Acabou, né? Eu tenho ela até hoje. Não, tudo bem. Né? Mas você não acha mais. Né? E eu fiquei arremessando o dia inteiro, né? E cadê o Black Bass, né? E veio um pessoal no bar que pegou um na minha frente. Aí eu, putz, grilo, né? E no fim da tarde eu vi uns peixes pulando num canto assim, arremessei a minha isca de hélice e peguei um bass de 43 centímetros na hélice. Já acertou um belo bass. Foi você imagina, o primeiro peixe esportivo com 43 centímetros na hélice. Né? Que é hoje difícil, né? Cobiçado demais, né? Sim. E com aquilo eu me apaixonei e meu pai surtou aquele dia porque tinha ido com um XR3 muito baixo, pegou estrada de terra, soltou o protetor do carro. Nossa, uns cortinhos XR3. Fez barulho, arrebentou o carro inteiro e disse, eu nunca mais volto aqui. E ele nem pescou esse dia também. Não, ele só não levou pescou. o filho para brincar. Eu só tinha minha vara de pescar, ele nem vara de pescar tinha, né? E aí, esse amigo do meu tio virou para mim e disse, olha menino, eu vi que você gosta muito de pesca. É o Paulinho Bonandi, é até bom falar dele. E ele disse, olha, quando você quiser e eu vejo que você quer mesmo, você me avisa e eu te pego na rodoviária de Bragança Paulista e te trago para Pousada. Isso com 7 aninhos. Nessa época com 10. Ah, tá, já tava né? E aí, é óbvio, com 10 eu não ia ter condição de pegar ônibus, né? Mas seu com pai 12, não ia deixar, cara. mas com 12, né, eu já comecei a ficar mais ousado e minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou, né, a dar asas nas minhas iniciativas. E eu comecei, então, a ir de ônibus para Bragança, levando minhas varinhas, né? E ele me pegava de jipe e me levava... Na época, a pousada só tinha porteira. Hoje ela tem mais de 40 chalés, né? Chama Pousada Monte Leone, uma pousada maravilhosa lá em Joanópolis, né? E ela, desculpa, aproveitar, você falou da pousada, ainda ela é especializada no bass? Tem lá, tem peixe? Então... na verdade, eu incentivei, porque eu fiquei trabalhando junto com eles até os 19 anos, né? Então, com a minha paixão pela pesca, ele começou a fazer anúncios nas revistas de pesca, Pesca Companhia, Troféu Pesca, começou a investir em barcos para poder levar o pessoal, e eu virei guia de pesca de bass. Ah, que legal, né? Cara. Então eu levava o pessoal, guiava, mostrava a represa, aprendi na raça aquela represa. Eu primeiro descobri os pontos de pesca andando, e depois, ficando amigo de pescadores ribeirinhos, me levavam de barco, eu pescava de caiaque na época que o caiaque não era caiaque de pesca. Ninguém nem pensava em pescar de caiaque, né, cara? Ninguém pensava. Talvez só o silvícola, né, cara? É verdade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver diversas técnicas para pegar o bass, né? Então, mapear como que ele se comportava em cada época, né? E testar as várias iscas que a gente via nas revistas, né? E quando chegou aos 17 anos, eu consegui meu primeiro estágio e o sonho de todo garoto naquela época era comprar um carro, né? Pô. Até hoje, viu, cara? Hoje eu acho que é um pouco mais fácil, mas ainda muita gente quer, né? Só que eu trabalhava na Alcoa Alumínio, o Fernando Henrique mudou o câmbio de 1 para 1,47, né? E aí, com aquilo, o que aconteceu? Eu virei para o pessoal e disse, nossa, o barco de alumínio vai ficar muito mais caro? Ah, vai. Eu liguei na Leve Forte. E você no barco. Não, eu liguei na Leve Forte, juntando minhas primeiras bolsa auxílio estagiário e comprei o casco. Com 17 anos. O motor a gente vê. Não, sei lá, depois a gente vê. Taquei ele num cavalete. E deixa aí, é meu. E deixei lá. 2 anos depois eu consegui comprar um motor. Olha aí. Um Mariner 40, né? E o Zé Paixão de Guarulhos, né? Tradicional nos barcos para roubá-lo, né? Nas roubaleiras. Fez para mim a carreta, uma carreta excelente, e montou, né, o motor no barco, fez toda a ligação, fez plataforma para mim, que ele só tinha uma e tal. E saiu então o Rod Bass. Olha aí que legal. Colocou para rodar o bicho. Virou o meu primeiro barco, e aí eu tive que me virar para arrumar um carro, né? Porque onde que você largava esse barco aí? Eu largava ele dentro da polícia militar, que tinha um conhecido lá, aquelas coisas que a gente dá um jeito. Dá um jeitinho. Dá um jeito.
E aí, então, eu comecei a pescar em outras represas. Cachoeira da Fumaça, Cachoeira do França. Na Cachoeira da Fumaça tinha muito BES, Tinha, né? Sumiu, Atibainha, Sumiu, né? né? No complexo da Cantareira, ele sumiu quando deu aquela grande baixa de água, né? E eles acumulou muita alga, e eles tiveram que jogar veneno para matar a alga, consequentemente morreu o BES também. Na Fumaça foi porque soltaram tucunaré, né? E o BES começou a sumir. E no França apareceu uma piranha, né? Fez a festa. Que também acabou com ele, né? Então hoje nessas represas você não encontra, você encontra em Piracaia. Meu Deus. Né, ainda. Em Piracaia a gente ainda encontra o BES, né? E aí o que acontece? Só que pescar ele na natureza virou praticamente uma coisa impossível, né? Difícil demais. Tá né? muito difícil. E aí, então, surgiram outras opções, né? Mas aí, eu acho que eu lembro do Gugu falar que a gente, quando começa a trabalhar, tem um intervalo, né? Às vezes na pesca, porque você tá naquela correria e tudo mais. Quando chegou com 30 anos, aí nessa época eu pesquei muito no mar. Foi quando eu comecei a pescar no mar. O mar é bacana, cara. Eu pesco bastante no mar até hoje. Assim, é a minha primeira opção, vamos dizer assim. Sim. É muito difícil quem tem a oportunidade de pescar no mar não tornar como primeira opção, né? A não ser que passe muito mal, né? Mas É verdade. Esse é o contraponto que o pescador de rio tem medo. Né? Ele tem, às vezes, meio receio, porque diz, pô, vai que eu enjoo, vai que eu passo mal. Muita gente enjoa, é normal, não é problema nenhum, viu, gente? Acontece, comigo acontece também. Antigamente não acontecia. Agora, com 44 anos, cada 3, uma lascou. Mas, enfim, eu continuo. E hoje tem remédios modernos, O Aneirão é o melhor, né, cara? O Aneirão é o melhor deles e eu, graças a Deus, conseguia aguentar mesmo sem remédio. Sim. Tomava para garantir, né? E eu acho que o grande barato da pesca no mar é aquela surpresa, aquele item que você não sabe o que vai entrar. Não sabe o que vai entrar, né? Então a grande diferença do rio quando me perguntam é, olha, você está no mar, você pode entrar de tudo. Você não sabe o que vai estar ali embaixo aquele dia, né? E aí eu comecei então as pescarias no mar por volta dos 22 anos, né? Levado por um chefe meu que começou a pescar no mar e me convidava, e foi quando eu peguei o meu maior peixe na isca artificial. Né, eu pesquei uma garopa em cima de um naufrágio atrás da queimada. Tem lá, o naufrágio tá lá até hoje, lá, o barco afundado tá lá. Eu soltei a cabeça de chumbo do chinelão, né, do Xedão, bateu no convés, ouvi o barulho da madeira, né? E aí, com o barulho da madeira, eu dei 2 maniveladas e, nossa, grudou. Entrou aquele trator, né? Eu lembro que o guia falou, Rodrigo, segura que eu não posso deixar ele tocar. Queimou meus 2 dedos, mais, né? moeu a carretilha, né? Talvez nem tivesse ainda com o equipamento mais adequado. Nossa, né? Uma vara de fibra de vidro, né? Eu sei como é que é, cara. E aí, tipo, a gente cortou a linha, emendamos num molinete que ainda estava mais vazio e depois de 1 hora a gente conseguiu tirar e subiu aquele monstro, né? Top demais, hein? E o coração vai na boca, aquela emoção muito grande, né? E aí comecei a pescar muito no mar. Quando chegou nos 30 anos, né? Um médico de Manaus quis levar a marca do meu negócio para Manaus e eu fui então começar a estudar os negócios em Manaus. Você não conhecia... Não conhecia o Amazonas, né? Porque a grande dificuldade, como meu pai não pescava, meu tio não pescava, eu ia muito sozinho pescar... Faltando grana. Como que a gente vai chegar no Amazonas? Né? Porque geralmente a gente sempre vê que é pescaria de grupo. Sim. Né? Eu lembro que a primeira pescaria eu cheguei na Hermanai e falei pro pessoal... Poxa, cara, eu tenho uma vontade de pescar no Amazonas. E eles, Rodrigo, mas o que você precisa? Eu disse, eu preciso de um grupo. Um grupo e dinheiro. Né, não consigo me encaixar, né? Assim, não conheço ninguém e tal. E a primeira pescaria que eu fiz, bem interessante na Amazônia, foi no Alegria. Né? Foi de hidroavião com tudo que eu tinha direito, né? E aí foi fantástico, né? Pescando com o pessoal da loja de pesca. O pessoal da Hermanai fizeram um grupo e foram. Que da hora. Foram, né? E viraram, então, meu grupo recorrente, que por diversos anos eu pescava com eles, né? Que legal, cara. E aí, quando eu montei o primeiro estacionamento em Manaus, né, por esse médico que levou a minha marca... Não, peraí, vamos fazer um negócio aqui. Você conheceu Manaus, começou a pescar lá, aí chegou uma determinada época da sua vida que você falou, bom, surgiu uma oportunidade, vou montar negócios aqui também, que você já me falou. Aqui Mas isso foi antes. Foi antes. Isso foi antes.
né? Quando eu pisei lá a primeira vez, eu disse, para mim estava no paraíso. Quando eu olhei pela janela do avião e vi aquela massa verde, né? Eu disse, nossa, eu tô indo pro paraíso, aquela coisa que eu sonhei de menino, né? Não acredito que eu tô chegando na Amazônia e não é pela pesca, né? E aí eu reservei uma semana para ficar com ele e fazer as negociações que eu precisava e disse, cara, eu vou reservar uma semana que eu não sei onde eu vou, mas eu vou dar um jeito. Né? E aí eu lembro que nessa época... Na raça mesmo. Na raça. Eu fiz contato com o Jeff, da Ilha do Jeff, que é uma pousada dentro de Balbina. Né? Eu não conheço a região lá, cara, mas eu conheço de ouvir, né, cara? De tanta gente que vem e fala, cara. Você tem que me levar lá, pô. Pô, vamos lá. Inclusive um abraço aí pro Jeff, que foi um cara muito simpático, porque mais uma vez o discurso, eu tô sozinho, não tenho dupla, né, não tenho grupo, mas meu sonho é pescar aqui. Eu vou pescar, eu já tô aqui. O que você pode fazer para me ajudar? Ele disse, não, eu te coloco com o meu gerente lá da pousada, já tem um grupo lá, mas tem um quarto meu lá que você pode ficar, eu aluguei um carro, não, me encontre em tal lugar, e eu cheguei na Ilha do Jeff, né, que é um lugar no rumo certo. Né, Balbina é um L, você tem a vila de Balbina aqui e você tem o rumo certo aqui, tá. Né? E é o lugar mais preservado, assim, onde tem menos pressão de pesca, né? E consegui pescar ainda hoje é assim? Ainda hoje é. Balbina, em comparação com outras represas aqui do Sudeste, você dificilmente cruza outro barco. Entendi. Num dia de pescaria. Mesmo quando Balbina está cheio de pescadores, Balbina é muito grande, é uma represa de planície, então, que espalhou muito, né? E que no final das contas você não vê os outros barcos. Legal. Né? E que tem muito tucunaré. Né? A fama de Balbina é ter tucunarés pequenos, mas nessa primeira pescaria eu peguei um de 4,5 kg. Né? Que já é um belo tucunaré. Então... Cara, é um belíssimo tucunaré, né? É um belíssimo tucunaré. E você vê, eu que pesco hoje quase todo mês na Amazônia... Tá que pariu, velho. Eu vou embora, viu, meu? Porque eu tô fazendo de tudo pra ir na Amazônia e o cara pesca todo mês, meu. Alguém me ajuda aqui. A gente vai construindo, né? Nossas pontes. Sensacional, né? Cara. Parabéns. E aí o que acontece? Eu brinco que eu desmistifico Balbina. Por quê? Porque Balbina tem essa fama do peixe pequeno, todo mundo quer correr atrás do açu, né? Mas Balbina é um lugar fantástico. É o lugar que você mais frequenta? Nossa, é assim, se no ano eu pesco, sei lá, 10 vezes tucunaré-açu, eu pesco 20, 25 vezes em Balbina e tucunaré vasoleri, né? Entendi. E lá eu testo todas as técnicas, todo tipo de isca, né? Pesco com jig, que é uma outra história que eu vou contar depois. E hoje uma das pescarias que eu mais gosto de fazer é de fly. De fly. Tem muita gente que eu já tive a oportunidade de conversar aqui que os caras... Eu nem sei manusear o fly direito, tá? Mas os caras têm ido viajar em busca do tucunaré, outras espécies, no Manaus, Pantanal, enfim, Mato Grosso, lá em toda a região com fly. Os caras estão falando que é incrível. E com certeza a pegada é outra, né, cara? Sim, é muito interessante. Eu acho que, já que a gente entrou nesse ponto, a reação do peixe a um bait... Né? E a reação que ele tem quando ele vê uma isca de fly, você percebe nitidamente a diferença do comportamento dele. No bait, muitas vezes, ele bate com raiva. Sim. Né? Aquilo, de certa forma, não é só alimento, aquilo também está provocando ele. Tá incomodando. Está incomodando o ninho, alguma coisa assim. Ele vai e ataca mesmo. Ele vai e ataca. Agora, quando você vê o fly na suavidade que ele vem, o peixe fica aguçado. Eu vou pegar isso aí. Ele vem, ele nada para um lado, ele corre para o outro, ele olha assim, e quando ele vem, você vê que ele vem para comer mesmo. Vem para pegar. Né? Então, essa interação que você tem e você ter feito aquela isca, né? Eu hoje também isso é legal. As minhas próprias iscas. Eu dei uma olhada na sua página lá, eu vi. Então, você vai o quê? Você vai construindo toda uma história. Né? Então, você vai pegando percepções, nossa, eu quero uma isca mais assim, uma isca mais para essa situação, e Balbina vira um laboratório, porque dificilmente você não encontra peixe lá. Né? Então é um lugar que você sabe que você vai conseguir fazer teste. Né? E uma paisagem maravilhosa que com 2 horas de Manaus você tá lá, você pode alugar um carro, né? Você combina com ribeirinhos, com pessoas que atendem lá e você tá lá, você pode passar um fim de semana como você vai em qualquer outro lugar. Isso é legal, você estava comentando para mim que hoje você já até abriu aqui, você tem negócios em Manaus, você todo mês está lá, e que você já tem tanta familiaridade com a região e com os ribeirinhos, com as pessoas de lá, que você vai ver o seu negócio, você combina com o ribeirinho, quer dizer,
sai muito barata a pescaria para você, né? Sim. Comparado às grandes operações, é claro, né? Tem um grande custo ir para Manaus, fazer tudo isso. Sim. Mas você já tem seu equipamento, já deve ter uma parte que fica lá, com certeza, né? Perfeito. Hoje, para viajar é muito mais fácil. Devo ter umas 10, 15 varas lá. Porra, não tenho 15 varas, né? Você tem que ter, porque a variedade é muito grande, né? Sim. Então, a 20 minutos de Manaus, você vai no Rio Solimões e pega pirarara de 40, 50 quilos. Né? Você escolhe o tipo de pescaria que você vai fazer, aí você ali- tem o equipamento adequado para... Ali você tem uma variedade, uma opção muito grande, né? E isso é muito interessante de Manaus, porque é uma cidade extremamente estruturada. Sim, Manaus é um dos polos Tem mais de maiores 6 polos shoppings. industriais do Brasil, né? Tem shoppings, tem indústrias, é realmente uma metrópole, Sim. né? Mas que você pegou um barco 20 minutos, você tá no meio da floresta amazônica, Olha aí que sensacional, né, cara? né? Então, isso é muito fantástico. E aí, o que acontece? Com a chegada da internet por satélite, hoje, um Ribeirinho, em Rio Preto da Eva, no Axinim, em Balbina, ele tem lá sua anteninha HugsNet, né, que é a que a gente Sim. vê mais eles adquirindo, e ele fala com você aqui agora. Você manda Normal, aqui, não tem... Milton, como é que tá aí em Balbina agora? Você vai pescar esse fim de semana, tal? Valdemir, como é que tá aí o Rio Preto da Eva? Isaías, como é que tá aí o Rio Preto da Eva também, que ele é na parte mais baixa, né? E aí você faz essa pesquisa, né? E no fim de semana você decide onde você vai fazer seu bate-volta. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você tem toda essa facilidade com essa turma. Quanto custa uma pescaria para você fazer uma diária com um ribeirinho lá? Um cara igual você mesmo, influente, que tem amizade e tal, ele vai te cobrar um dia de pesca, não é? Sim. Quanto que é a média? Hoje em dia, por dupla, né, por dupla. dá uns R$500 com gasolina já. Né? Então, no final, é claro, quando você vai com um pacote em toda aquela organização, que não tem como não ser quando você trabalha em outro lugar. Não tem jeito. É muito difícil você conseguir ter essa Eu logística. não consigo fazer um bate-volta para Manaus, né, cara? Na difícil. época da pandemia, que a passagem estava barata, até conseguia, viu? Você Não. conseguia passar um fim de semana lá, como você consegue passar em qualquer outro lugar. Mas eu te fiz essa pergunta, sabe por quê? Para fazer um comparativo. Quando eu vou pescar no mar, eu pago a diária. Pagar em média R$500 é mais ou menos o que se paga para ir para o mar. Se for de uma Traineira, lancha... né? Traineira, isso que eu ia falar. Eu traineira. vou falar da lancha agora. Se for na lancha, ela é um pouquinho mais cara. Já fica bem mais caro. E São Paulo é outra realidade, né? Agora lá, muitos deles têm o quarto para você dormir, né? Então, é um lugar simples, mas você tem toda a condição de ficar. Então, a possibilidade hoje de pescar na Amazônia, se você pousar em Manaus, tiver um tempo, conseguir uma passagem boa, você não sai sem pescar. Você consegue... Se você conseguir ir para lá, tiver tempo de ficar uns 2 dias, com R$2.000 você pesca, né? Pesca, tranquilamente. E na própria cidade de Manaus. Sim. Então, por exemplo, tem o Salomão Elgali, que é um guia que foi da Fish TV, né? Fazia o Pescando Encantando, né? E ele é especialista em sair de Manaus, ele está até melhorando a estrutura dele de barcos, né? E é um cara que te leva para várias opções. Os primeiros grandes tucunarés azus eu peguei a 20 minutos de Manaus, é até a propaganda dele, né? Então você paga a diária dele, é um pouco mais caro, porque o barco dele é um pouco mais estruturado. Melhor, sim, aí sim. Né? E ele conhece todos os pontos bem Mas pertinho. isso é importante, Rodrigão, porque hoje você vai fechar um pacote aí, acho que os mais baratos, para o cara que tem uma disponibilidade, ele está em torno aí de R$7.000, os mais baratos. Verdade. Né? Agora, o cara que às vezes não tem uma condição, mas o cara tem o sonho de ir lá, o cara consegue pegar passagem aí nas milhas e tal, junta um dinheirinho, se ele chegar lá com algum contato, ele tem um ribeirinho, ele faz a pescaria. Sim, a gente está falando uma coisa muito importante, que eu acho que é uma quebra de um paradigma, é desmistificar a Amazônia. Porque Sim. quando eu fui para lá, eu tinha aquela sensação, nossa, a Amazônia, né? Deve ser algo muito complicado, complexo, né? Deve ser aquele lugar muito diferente. E não, você posa numa megalópole, você escolhe um hotel, como você escolhe aqui, e você tá lá dentro de uma cidade. Você faz contato com um guia desse, né? Você E sai... você encontra fácil, né? Muito fácil, muito fácil. E aí, por exemplo, ele antes saía do Tropical,
que infelizmente é um hotel belíssimo que está fechado ainda, né? Saía do Porto do Tropical, 20 minutos você estava pescando. Então, Né? Se você for pescar com Kennedy, por exemplo, que é um outro guia que tem lá, ele pesca dentro do Tarumã, que é um braço, um afluente do Rio Negro que tem logo grudado na cidade de Manaus, que é um mundo, é quase que uma represa, né? E que você pega a Papá, você pega Jatoarana, você pega tucunaré de vários tipos, né? Grudado na cidade. Né? Sim, Eu já cheguei a pegar tucunaré da rampa do condomínio, bati um flyzinho lá, peguei um tucunaré açu na rampa do condomínio. Né? então você tem muita opção, né, cara? Tem muita opção. Então, se você estiver pesquisando, pegou uma promoção de uma passagem para Manaus, você consegue, são 3 horas de viagem, 3 horas e meia de viagem, né? E você está pescando como se você estivesse indo no Tocantins, e às vezes quando a gente vai para Tocantins, vai para esses lugares, ainda tem um deslocamento muito grande. Sim. Né? Vai para o Lago do Peixe, se você for para Brasília, você vai ter que rodar 9 horas ainda para chegar. Que o Lago do Peixe está entre Tocantins e Brasília. É né? que quanto você me corrige que você é um cara experiente aí, quanto mais a gente afunda, menos explorado e a chance do peixe maior, né? Perfeito, é verdade, só que aí entra um outro ponto que eu queria falar, né, que é um pouco da mudança dessa realidade da pesca. Tá. Quando nós éramos pequenos, os peixes eram tirados basicamente dos rios e dos mares. Sim. Né? E eu lembro que eu sonhava em ser agrônomo nessa época, porque eu queria cultivar o peixe, né, e vender aí para grandes mercados, o que é uma realidade hoje. Sim, sim. Hoje o pesca e pague e o cultivo de peixes fez com que muitos daqueles que iam com geleira lá pro Pantanal e voltavam lotados de peixe, né, eles hoje têm acesso a peixe muito mais fácil aqui. Não precisa mais, né? Não precisa mais fazer isso, e com isso a gente está percebendo um movimento contrário. Então, que nem no Piracicaba, você tem o Alício Pira que pesca dourado. Sim. E já vive de guiar pesca de dourados no Rio Piracicaba. Que quando eu era pequeno, jogavam um engodo naquele rio, você não pescava no Piracicaba, era poluído. Hoje algumas partes do Piracicaba você consegue ter a ação de peixe, mas pela conversa, eu nunca pesquei no Piracicaba, mas em conversas com as pessoas ainda tem partes que não... Tem partes, mas aí o que acontece? Os peixes estão começando a reaparecer em lugares urbanizados. Sim, né? Isso é legal. E isso, eu acho que tem um contraponto que é difícil a gente ver alguém falar, que tem muito a ver com essa questão da criação de peixes, com a criação dos pesque-pague, porque daquele peixe para de ficar batendo na natureza. Exatamente, ele vai no pesque-pague, que é muito mais cômodo, né? Tem um dinheirinho e tal, vai se divertir no pesque-pague em vez de pescar no rio. Sim. Né? E aí, no final das contas, você tem percebido que tem reavivado peixes em alguns lugares. Faz sentido não, é a verdade, né? Eles estão voltando. Né? Tá dando um respiro para a natureza. Tá dando um respiro para a natureza. E com isso, hoje, quando você olha certas pescarias de tucunaré azul ou mesmo de açu, esse ano foi um ano de açu que deu 80 up pra caramba. Né? Azuis, tem dado azuis enormes em várias pescarias. Né? Porque está mudando muito a realidade e a mentalidade. Não, o perfil do pescador já mudou, né? Mudou Né, muito. Rodrigão? Há 32 anos, 35 anos atrás, o Rubinho veio com a pesca esportiva, demorou um pouco para ser introduzida na cabeça do pescador, e hoje acredito que aí 80%, eu não posso cravar, já está com isso na cabeça. E o cara Sim. quer deixar o peixe lá para ele voltar no outro mês, na outra temporada. E claro que aquele comércio ainda existe, os ribeirinhos vivem disso, se faz necessário, tem que ter, mas o foco principal de todo mundo é a preservação, né, cara? A preservação, e é muito interessante porque ao longo dessa minha experiência eu comecei a observar pessoas que realmente começaram a viver de guia de pesca. Muitos. Que era um negócio, que o cara. Rubinho falava lá atrás, olha, a troca é que você pode começar a viver do turismo. Sim, ao invés de Argentina você provou com o dourado. tirar, matar e vender, se profissionaliza e vai ganhar dinheiro com o que você tem na natureza, né? Perfeito. E hoje é lindo você chegar num Rio Preto da Eva, você vê lá o guia com a sua internet, com a sua família ali constituída, com 2, 3 barquinhos, entendeu? E crescendo e dizendo, Rodrigo, tô pensando em fazer mais um quartinho, tal, não sei o quê. Já saiu da palafita, já tá com... Ele já tem o Instagram dele para fazer a divulgação dele, né? Eu, quando comecei a pescar mais em Balbina, o Milton
que é um guia que eu gosto muito de pescar, tinha um barco. Hoje o Milton quase ele mesmo não pesca, porque ele já tem 5, 6, então ele tem que ficar gerenciando, né, os guias. Então, assim, é muito bonito você ver o pessoal crescendo nessa atividade, né, e voltando a poder ter um outro tipo de subsistência. Então, você não vê mais aquela matança que tinha antigamente, né? Eles começaram a se conscientizar e alguns órgãos, algumas ONGs, tudo, começou a tentar profissionalizar, mostrar para eles o quanto de dinheiro gira a economia ali na região. Sim. Com o turismo, né, cara? O turismo é uma fortuna, cara. O turismo é uma das maiores atividades. O Brasil tem um potencial imenso e ainda tem uma exploração muito pequena. Muito pequena. A própria pesca. A pesca gira muito pouco dinheiro ainda no Brasil com a maior bacia hidrográfica do mundo. E com o dólar no valor que está, uma das coisas que você deve observar também é que conforme oscila o câmbio, a atividade de pesca aumenta e diminui. Sim, né? Com certeza. Com o câmbio alto que a gente tem hoje, né, você vê que as feiras de pesca e todas as atividades ainda ligadas à pandemia deram uma murchada. Mas aí falta dinheiro, né, cara? Falta dinheiro, falta material, né? Muitos insumos são importados, né? Quase tudo, né? Então, Quase tudo. você vê que dá uma murchada na atividade. Quando o câmbio cai, você vê que volta daquela aquecida, você volta a ver lojas cheias de produtos, né? E fazendo um contraponto com a pesca do rio, que está virando muito mais preservacionista, né? Até pelo próprio ribeirinho, a gente ainda vê no mar o pessoal matar muito. Mata muito. No mar se mata muito ainda. Mas, como é a atividade que eu mais pratico nos últimos tempos, sempre foi a minha primeira, já mudou um pouco. Tá mudando. Tá muito lento perto do rio. Mas, por exemplo, na última pescaria aí a gente soltou muito peixe, cara. Muito peixe. Mas eu trago peixe ainda. Eu trago peixe. É uma realidade também que tem que ser trabalhada. Eu ainda vejo muita gente da mentalidade mais antiga dizendo, não, vou levar pro vizinho, vou levar para amigos. Isso aí acabou. Ainda tem muito. Não, acabou pra mim. Eu já fiz isso, tá? Já fiz isso tem também. aquele pessoal que tudo que entra no barco o cara mata, né? Já fiz, cara, porque a gente vem dessa geração, cara. Eu não tô falando que não tô julgando ninguém que é certo ou que é errado, tá? Tô falando de mim, porque a gente trazia tudo. A gente caçava a rede na praia. O que saía eu arrasto com meus tios, tudo. Hoje a gente pega os peixes e fala, cara, esse aqui eu vou levar, esse aqui eu não vou levar. Vou levar, sei lá, igual da última vez aí, eu vou levar 4 xarelzinhos. Beleza, churrasquinho, acabou. Né? Dividimos ali, galera, cada um levou 4 peixinhos, beleza. Não tenho nem onde eu pôr se eu trouxer 30. Sim. E a gente pega. Sim. E tem gente, eu conheço gente que também começou a fazer o quê? Vender os peixes. Tá? Não, aí sem chance. Pra pagar a pescaria. Isso aí eu já vi também, mas... tem gente, porque tem peixes, eu lembro que eu pesquei um olhete de 15 quilos numa pescaria. Vale uma grana, cara. Nessa época eu tinha um cunhado que era sushi man. Né? Quando a gente chegou na marina, o pessoal, imagina, embicheirou na hora, né? Tirar um peixe desse com uma isquinha. Não, tem que meter o bicheirão nele, né? E aí eu liguei pra ele, ele disse, olha, um peixe desse vale R$2.000, paga a pescaria. Paga, né? Paga. Então a gente sabe que tem gente também que vai até em lugares proibidos, né? E acaba... o cara acerta... eu já vi, cara, acertou caranha grande, levou pra vender, garopa mesmo, a garopa tendo lá só proibição, né? Já levando, mas enfim. Aí vai um pouco da consciência de cada um. Eu já levei garopa, tá? E embora, mas eu sempre brigo com os caras, falo, pô, sabe quantas garopas eu levei? Eu tenho 44 anos, eu levei uma garopa. Eu também, uma garopa. Você acha que eu acabei com a garopa? Hoje a gente pega a garopa, pode ser o tamanho que for, eu solto. Mas, pô, uma garupinha. Não tô falando pra você levar, mas. A minha, como moeu a carretilha e demorou muito tempo pra subir, ela já subiu toda a torta. Mas você falou que pegou, faz 20 anos que você pegou essa garupa. Hoje você não levaria. Eu não sei se eu ia conseguir soltar ela daquele jeito, né? Mas aí entra num ponto que eu queria falar, que é o seguinte, que é a concessão das áreas de pesca. Sim. Né? Eu acho que um passo que o Brasil precisa dar, né, e que atinge muito o turismo da pesca, é que, você vê, eu sou um potencial investidor nos negócios de pesca, né? Adoraria poder viver de uma atividade ligada à pesca. É difícil, né, cara? Mas ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, mas tem potencial demais. O potencial é muito grande. Demais na pesca, só que assim, quando você monta um negócio de pesca e acerta um lugar, consequentemente você tem que fazer a divulgação daquele lugar para as pessoas irem pescar.
E quando você fez, aparece mais um barco, mais outro barco, mais outro barco, mais outro barco, e vira uma atividade desordenada, ao ponto que hoje em Barcelos você tem 50 barcos. Tem muita operação, né? Ana. E assim, você fica, licença, é minha vez de entrar aqui nesse lago, não, agora é a minha vez, né? E isso inibe os empresários que querem investir na pesca. Quando eu estava falando isso do mar, né, do excesso, às vezes, do pessoal abater e tudo mais, o que eu queria dizer é o seguinte, você vê que na rixa entre o pescador e o mergulhador, criou-se uma série de reservas proibidas. Exatamente. Né? Que, se a gente fosse pegar o exemplo americano, poderiam ser concedidas, né, como interface com biólogos e tudo mais, né, com todo um manejo daquela reserva, e você poderia ter mergulhadores, você poderia ter pescadores, uma pesca esportiva também, com os peixes sendo soltos, com uma taxa para poder que aquilo funcionasse economicamente, né? E você tem ilhas maravilhosas no litoral de São Paulo e de todo o litoral do Brasil, que você poderia fazer esse manejo, você teria investimento, emprego e uma série de coisas. A sub, eu não classifico como pesca, eu classifico como caça. Ali acertou, matou, né? Ali não tem jeito. É uma caça mesmo. É uma caça, acertou, matou. Eu ainda tenho a chance lá na varinha lá, eu pego ali, e já jogo lá na água. Ali na sub, mas também nenhum problema, é um esporte, pratiquem, eu nem mergulho, cara. E até isso pode ter o manejo também, né? Também, cara, também. Tem que buscar a melhor forma, né? Então, tipo, o Brasil é 880, ou você não pode pescar, ou pesca e destrói o lugar. Farra, né? Acumula um monte de gente pescando ali. E uma das coisas que o Ministério da Pesca e a Secretaria de Pesca poderiam entrar mais é justamente para regulamentar esse tipo de coisa. Eu sou super a favor. Né? Já falei. E aí fazer, olha, você tem um barco-hotel, olha, se o barco-hotel vai poder operar nessa temporada, nesse rio. Vai estar você, olha, a gente fez todo um estudo, cabem nesses 3 rios, sei lá, 4 barco-hotéis, né? E são os 4 barcos que vão estar autorizados para pescar nessa bacia hidrográfica, né? E assim, acampamentos, regularizar toda essa situação. Estrutura. Né? Porque aí também vai atrair mais investimento. Né? Hoje, na Amazônia, da minha experiência, né, você vê hotéis maravilhosos, né? Hotéis que você diz, isso daqui com certeza foi feito por estrangeiro e que não vingaram, né? Por quê? Porque justamente a dificuldade do plano de negócio do cara virar é muito difícil, porque começam a aparecer concorrências que atrapalham, fazendo pacotes num valor muito diferente. Eu vou usar um termo aqui que isso acontece em todas as profissões, em todo o mercado, prostituindo o negócio, né, cara? Prostitui o negócio e espanta o peixe, uma quantidade de muita gente pescando. Não, muita gente pescando. Isso aí é em qualquer ambiente, é no rio, é no mar, é no pesqueiro, é na lagoinha da esquina da tua casa. A gente vai pro mar, às vezes você chega aí num determinado parcel, lá tem 10 barcos. Sai daqui, cara. Então. Alguém tá pegando peixe aí, não é possível que só vai passar embaixo do nosso, né? Vambora. Sim, então o manejo era uma coisa muito importante que fosse adotada e que mudasse, né? Que ia mudar a realidade nossa, né? Muda. Hoje, para você pescar grandes dourados, você vai para Argentina, você vai para Bolívia, né? Hoje, para pescar o tucunaré-açu, as grandes reservas de pescar tucunaré-açu é acerto de gringo com a comunidade local, né? Ele faz ali, fecha o lugar. Ele fecha de uma maneira ali com dinheiro. Sim, né? dinheiro. Porque o dólar paga muito mais, então ele acaba conseguindo fechar as cabeceiras, os lugares interessantes e trazendo turistas estrangeiros. O brasileiro mesmo dificilmente pesca nesses lugares. Né? Mas ainda, eu conversei isso há pouco com o Pepe, conversei no programa passado com o Rubinho, conversei já com o Johnny Hoffman. Ainda o maior público é o brasileiro. Embora o gringo venha com um pouco mais de grana e tenha algum acesso. Mas ainda o brasileiro é o... Na verdade, as operações gringas caíram muito. Porque, de um jeito ou de outro, né, esse excesso de pressão em alguns lugares... Desanima, né? A Amazônia é uma loteria. Não é garantido que você vai lá e vai pescar. Mas nem um lugar, né, cara? Vamos ser sinceros. É que a Amazônia pode pegar um repiquete, essas coisas aí... E o que acontece? As operações também, elas não se preparam que nem... Você vai na Argentina, você vai pescar dourado... você chegou, não tá pegando dourado. Então vamos pescar pintado. Então vamos na selva pescar pacu. Então vamos pescar piapara. Entendeu? Eles preparam para que a pessoa não deixe de pescar. Alguma coisa você vai pescar, né?
a mesma coisa pode ser feita na Amazônia. Sim, sem Entendeu? dúvida. Se eu não achei o tucunaré, nossa, tem peixes de couro maravilhosos na Amazônia. Milhões de espécies para pescar lá. Eu com o Delcio, uma vez, a gente tava lá. Ah, Delcio, vamos fazer uma pescaria diferente? Vamos pescar alguma coisa diferente? Meu, a gente pegou uma raia gigantesca, daquelas raias maravilhosas, toda pintada, né? Nossa, a gente achou que tava puxando uma árvore debaixo do rio, tal, não sei o que, e veio uma raia. Foi maravilhoso. Sim. Você tá entendendo? É uma experiência que você diz, pô, eu pesquei. Sem Pô, dúvida. pesquei uma raia que eu jamais imaginei que ia pescar numa pescaria de tucunaré, né? Sim. Então, as nossas pescarias também precisam se estruturar mais dentro do que elas têm. É o que a gente observa, né? Vai todo mundo focado no tucunaré, não deu tucunaré, pô, essa pescaria não foi legal. Perdi, não, né? Vamos fazer aí um remanejo. Você tem alternativa, você está numa biodiversidade monstruosa. Monstruosa. Então, tipo, é uma coisa que também as nossas operações de pesca pelo Brasil, elas têm que preparar. Eu acho que tem que preparar, cara. Né, agora, saindo um pouco de operação, de manejo, de lugares, cara, eu quero que você fale uma pesca inesquecível nesse... Todo esse caminho. Tem aquela que ainda tá na sua memória, né, cara? Fala aí pra galera aí. Na verdade, é aquilo, foi a mais inusitada. Eu acho que aquela que você está preparado, né, para pegar o seu grande troféu e ele sai, né, ela te surpreende, mas você foi todo preparado, né. Eu uma vez decidi pescar de fly no tarumã grudado em Manaus, né, e com cheia. Uhum. E uma das perguntas que eu me fazia é o seguinte: se o americano pesca o black bass o ano inteiro, será que eu não posso pescar o tucunaré açu o ano inteiro? E o pessoal do Amazon Top, que é o grupo que eu faço parte na Amazônia, né? Um abraço para eles, né? Do Amazon Top. Eles provam que você pode pescar o tucunaré açu praticamente o ano inteiro. Basta você variar a técnica e o lugar. É que você vai encontrar um pouco mais de dificuldade, né? Dependendo da época do ano. E é aquela coisa, o Black Bass movimenta o setor de pesca no mundo inteiro. Por quê? Porque foi se desenvolvendo iscas e técnicas para cada época do ano e cada situação, né? A mesma coisa você pode fazer com o tucunaré açu. E aí eu estava pescando com a água cheia, né? Disse, bem, eu quero testar uma técnica diferente. Então usei uma isca de fly, uma linha de fly que afundava bastante, né? E uma closer minnow, que é uma isca que afunda também. E fui batendo no pé dos tocos, né? Com aquela água muito cheia, todo mundo, Rodrigo, você não vai pegar, né? E de repente, no pé de um toco, eu achei um tucunaré açu de 7 quilos, um cavalo, né? Eu tava com uma varinha número 6, que é uma vara de pescar que eu uso para pescar as matrinchãs, as jatuaranas, né? E nossa, foi incrível, porque o boto vindo de um lado e você querendo tirar o peixe do outro. E o peixe correndo que nem um capeta do outro lado no meio do mato, né? E eu ali, meu Deus do céu, se eu forçar ele para fora, o boto pega. Né? E se eu der mole, ele estoura. Vai estourar, vai se enroscar todo. Foi tudo filmado, né? E aí, no final das contas, eu consegui embarcar aquele peixe. Quando tem que ser nosso, é nosso. Não tem jeito, cara. E aí, aquele dia, eu sou meio cabreiro de descer na água na Amazônia, né? Eu acho que faz sentido. Eu sou meio receoso em relação já peguei umas piranhas de 2, 3 quilos, então você às vezes fica meio assim, vai que, né? receoso, né? Também tem cobra, ali, né? Também tem galhada, você não sabe o que tem lá, apesar né, de eu conhecer muito bem, eu não fico dando mole. Melhor não dar mole, concordo. Dá um conselho também pro pessoal não arriscar assim, né? Porque tem muita raia nas praias. A raia te pegar lá, meu irmão, bye bye. Acabou a pescaria. E aí, acabou mas a pescaria, não, meu, você vai virar afinado, né, meu? No pé não, mas você fica uns 3 dias mal. Melhor não arriscar. É melhor não arriscar. E aí eu tirei foto com ele no meio do igarapé. Né? E aquele peixão, soltei toda aquela situação. Então esse peixe foi um peixe inesquecível, tá num porta-retrato na minha casa, né? E fica ali na minha sala só para me lembrar aqui em São Paulo de como é bom estar na Amazônia. É isso aí, cara. E falar como é bom estar na Amazônia, para você pescar na Amazônia, galera, você também vai precisar estar protegido. E tá aqui nosso patrocinador master, a King Brasil. Camisas para pescaria e demais esportes, proteção UV+, galera. Vários modelos, corre lá na King e confira. Galera, você que está assistindo a gente, eu vou fazer o sorteio agora de uma camisa da King para você retirar comigo no prazo máximo de 15 dias. Achou que ganhou? Vai ter que digitar a palavra-chave, dá um print e manda pra gente lá na Fisgada que a gente vai conferir. Fala uma palavra-chave aí, Rodrigão, pra galera digitar lá no chat.
Gig. Digitou Gig, o primeiro que digitar Gig lá no nosso chat vai ganhar uma camisa da King para retirar comigo no máximo de 15 dias, beleza? Tá aí. Então, essa é a maior história, a história mais legal que você tem, uma pescaria que te marcou. Não deve ser mais legal, talvez, mas é a que mais te marcou. E o peixe que mais te marcou? O peixe que mais me marcou, eu acho que foi realmente essa garopa. A garopa, né? Foi o primeiro monstro que você pegou? Foi, era muito grande, né? Era um peixe de mais de 40 quilos, na isca artificial. Monstro, né? E eu não tava com o equipamento tão preparado. Né? Nessa época era uma época que ainda tinha muita dificuldade, né? O multifilamento estava surgindo nessa época. Eu consegui um pouco emprestado, tinha uma carretilha antiga, tal. Então a carretilha quebrou, moeu a carretilha, foi aquela coisa. Eu acho que qualquer momento da nossa vida que a gente subir um peixe de 40 quilos vai ser incrível, né, cara? Vai ser incrível porque é um monstro, né? Deve ser um monstro. Eu peguei uma pirarara de 50 quilos uma vez, foi só uma vez. Eu nem tenho o costume de pesar, então essa cara é tão gigante que os caras vão pesar isso aí. Eu falei, caramba, cara, tava morto. Um peixe incrível, assim, de tamanho. Esse aí marcou a minha vida também. Eu tenho várias fotos com ele lá e tá lá meu troféu, cara. E uma coisa que é importante também para marcar a nossa vida, né? Eu acho que a grande diferença, o pessoal discute muito, eu sou pescador de pesqueiro, então a gente tava falando da variedade de lugares que eu pesco e de modalidades. Opção, né, cara? Eu não sou um cara que foca numa coisa só. Na verdade, eu acho Somos dois. Como sou um filho de Rubinho, né? Cara, eu sou pescador. Ele ensinava pra gente a cada fim de semana que todas as modalidades de pesca são ricas. E são. Né? E nos agregam. Sim. E elas nos desafiam a aprender como desenvolver naquela modalidade. Exatamente. Então, eu já pesquei de praia, pesca e pague, fly fishing, né? Nessas várias coisas. Agora, uma das coisas que mais me fascina é a expedição. Né? Então, isso é o que me tira às vezes um pouco do pesca e pague. O pessoal fala, Rodrigo, você está em São Paulo, mas se eu puder ir para um lugar que eu vou ter que planejar uma represa, vou ter que estudar aquele peixe, muito louco, vou ter que desenvolver a isca para ele e tudo mais, isso é uma coisa que me provoca fascina, mais. Né? Sim. E que, baseado na época em que eu aprendi a pescar, em que eu viajava nas matérias, me aguça. Não, né? Mas eu também tenho isso dentro de mim. Né? E acaba sendo, então, por exemplo, eu pesquei recentemente a primeira vez o dourado no fly, né? Que era um sonho de muitos anos. No Rio. Eu tive a oportunidade de ir para Esteiras de Iberá, na Argentina, né? Tava uma pescaria difícil, mas eu consegui pegar um douradão no fly. Da hora. Né? E a expedição para chegar, para entender... A logística, o planejamento, tudo isso eu ia falar foda, não pode, mas é fantástico. É fantástico, né? E também a forma de captura, né? É o que eu digo, padrão de captura. Né? Quando você chega numa pescaria, uma das coisas mais importantes é você entender o padrão de captura. Sim, a leitura do ambiente, né? Muito pescador diz, não, eu quero pegar o tucunaré na hélice. Mas às vezes você vai chegar e ele não está pegando na hélice naquela situação. Exatamente. Né? Então você tem que entender qual é o padrão de captura para se adaptar a ele e conseguir então aquela captura. E tudo isso somado, né, a expedição, a você conseguir chegar naquele lugar, é uma coisa marcante. Você falou de pesca e pague, pesqueiro. Você ainda frequenta? Frequenta de vez em quando? Frequento, porque voltando ao nosso começo da história, que eu comecei com 7 anos lendo, né? Hoje eu encontrei um menino de 9 anos que é filho de uma amiga minha e que não é fascinado em videogame, não é fascinado em ficar na televisão, como hoje é um costume muito grande. Sensacional. Né? E ele é fascinado em pescar em pesca e pague, que é o que ele legal. pode. Ele mora em Louveira, né? E o pai dele, normalmente, quando chega os fins de semana, diz, pô, Rodrigão, vem pescar com o Joãozinho. Né? O Joãozinho tem 9 anos. E aí, que nem eu levei ele para conhecer o Denis. Né? Sensacional, Denis Garbo. Abraço, indiano. Grande amigo. Grande. Né? Grande pescador. Pô. Né? E aí, nossa, o menino ficou fascinado, pesca uns tambas gigantes, né? Sim. E, na verdade, ele é a minha inspiração hoje para pescar em pesca e pague, porque eu, sinceramente, sou cru de pesca e pague. Né? Não sou aquele cara... Você cresceu na natureza, né, cara? Exatamente, mas, como o próprio Denis fala... Né, você encontrar o padrão de captura dentro de um pesca e pague... Não é porque ele tá confinado que você vai pegar, cara. Não é. Pelo contrário, eles desenvolveram uma percepção do que tá acontecendo ali que é fora do normal. Até que você vê, hoje tem aquele lance das pessoas... Óbvio,
tem muitos peixes de 30, 40 quilos no pesqueiro. Você vê os especialistas, vamos dizer assim, às vezes eles passam lá 3, 4 dias para pegar quando pegam, né? Às vezes não pegam. Né? Exatamente. Então tem sido muito interessante, porque isso começou a acontecer há mais ou menos uns 9 meses, né? E o menino, ele tem mais técnica no pesqueiro do que eu. Ah, não duvido. Né? Aliás, ó, a molecada aí abaixo de 15 anos é muito mais desenvolvida que a gente, né? Sim, eles têm uma percepção, né, um entendimento de como a coisa funciona, né? E ele tem me ensinado muito. Né? Tem sido muito interessante, né? E é aquilo, no final, o meu conselho para todo mundo é: busque o desafio. Boa, né? boa. Busca que ele pode estar, às vezes, na tua cara. Né? Ele pode estar muito próximo, né? Onde você menos imagina. Né? Então, por exemplo, uma outra coisa, eu pesco muito na região da Serra da Mantiqueira. Né? E hoje você tem muitas trutas pela Serra da Mantiqueira. Eu sabe onde eu pescava muita truta? Numa cidade de Minas Gerais, Passa Quatro. Tinha eu esqueci, mas tinha uma reserva que eles cultivavam truta e eu ia com meu pai na infância. Hoje eu nem sei se existe esse local, mas a gente pegava muita truta lá. Sim, o segredo é o seguinte: os hortos florestais nesses diversos lugares, eles são produtores de alevinos para poder vender para os trutários. Né? Só que eles têm excedente. Sim, a gente era nesses E o que eles fazem? Eles soltam nos rios. Né? Então, o bom é o seguinte: por mais que ainda o pessoal dessa região mate muito, né, você encontra pela Serra da Mantiqueira assim, por completo. Campos do Jordão, diversos lugares você encontra muito. E você me fez uma pergunta no começo da nossa conversa que foi muito interessante: onde eu ainda encontro o Black Bass? Nessa região, na Mantiqueira. Na Mantiqueira existem lagos onde puxam a gente para aquela expedição especial que eu quero conseguir chegar naquele lago, quero entender como chegar naquele outro, e você encontra o ouro. Ainda tá lá. O pote de ouro. O nosso Black Bass ainda sobrevive em poucos lagos da Mantiqueira. Já tá achando por aqui. Mais próximo de São Paulo já começou a surgir novamente alguma coisa, né? Mas ainda tá bem devagar, né? Tem a Fazenda Santa Helena, um lugar que eu pesquei muito interessante, recomendo para quem quiser conhecer esse peixe. Não, mas é um pesqueiro, né? É o pesqueiro, não é? É aquela experiência meio americana. Ele não é totalmente um pesqueiro, né? É onde tem o dourado e o Black Bass, não é? Ele não tem dourado, não é? Tem o Black. Desculpa, então eu falei... E tem a Fazenda Quiri, é a Quiri que, se eu não me engano, que tem os dois, o dourado. né? Eu sei que é alguma fazenda. A Quiri também tem. E que ele não é exatamente um pesca e pague, porque ele faz a coisa bem restrita, ele não faz que nem pesca e pague, que às vezes tem muita gente, ele faz restrito com poucos pescadores e vira uma experiência de fim de semana muito interessante. Eu recomendo, vale a pena conhecer. Ele fica aqui em Mariporã. É próximo. Né? E é uma coisa muito interessante, né? Então, eu recomendo. E tem o Bass e tem o tucunaré também? Não, só o Bass. Porque o que acontece? O Bass só se reproduz uma vez no ano. Né? O tucunaré é 3. Comer ele lá. Então a experiência de soltar os dois no mesmo ambiente, não é muito boa. Geralmente o tucunaré prepondera, né? Então, normalmente, onde quer que tenha Bass, tem que deixar só o Bass mesmo. Entendi. Porque senão... Mas isso é legal, é uma mensagem legal, Rodrigão, porque o cara que tá afim, se ele procurar, ele encontra ainda, né? E vão deixar assim, tá difícil, mas você encontra. Você encontra. Você encontra, e no sul do Brasil, nós conhecemos um pessoal de Caxias, que foi um grupo que foi com a gente para a Amazônia, né? Pescar lá no Rio Branco, na operação da Go Fishing, e eles, hoje eles têm fazendas com lagos, que é exatamente essa experiência, né? Que é o Black Bass Experience, né? Onde é bem restrito, tem os clubes de bass, né? E que aí vão, tipo, meia dúzia de pescadores inscritos numa fila. E assim, o bass do Paraná para baixo, ele realmente domina, né? É predominante aí. Então, isso é legal, porque eu não sabia isso aí do sul, porque o sul é carpa, né, cara? É carpa, eu gosto muito da pesca de carpa também, mas eles estão enxertando, lá já tá, né? Já introduziram o bass, é bem bacana. Nossa, o bass do Paraná para baixo, ele é uma realidade. No Brasil, a truta também tem... a truta em vários lugares, né? O Dourado. Dourado. Lugares maravilhosos, né? Para Dourado. Então, é uma coisa muito interessante, né? Então,
É um pouco disso. Eu queria falar também um pouco de como eu desenvolvi produtos na pesca. Pô, né? aproveita, manda bola, cara. Porque no final das contas, toda essa experiência, né, leva a gente a começar a pensar nos produtos, na isca. Não, você foi representante também, né? Exatamente, essa é uma história bem interessante. Da empresa, como é que chama? Lure Maker. Lure Maker, né? Você foi representante, ele trouxe até um bonézão que é da Lure Maker. A Lure Maker, inclusive, vai sortear para o pessoal do No Fisgada 10 gigs. Opa! Eles vão mandar para você poder sortear nos próximos programas, nas próximas conversas. Legal. Né? E aí, mandou um abraço para você, o Dudu da Lure Maker. E a minha história com ele foi muito interessante. Acho que foi no mesmo dia que eu conheci o Delcio, inclusive. Né? Eu ia participar de um campeonato Amigos do Tarumã lá em Manaus. Peraí, ó, não é 10 GB que vai sortear, não. 2 vai ser meu, vai ser só 8, viu? Então a gente manda 12. Tá bom, fechou. E aí o que acontece? Eu queria eu percebi que o campeão da versão anterior do campeonato tinha sido um pescador de fly. Legal. Né? Só que eu ia comandar o barco. Né? Eu ia estar no motor elétrico. E eu disse, comandar o barco e ficar pescando de fly vai ser difícil. Né? E aí eu disse, cara, o quão mais próximo eu posso chegar do fly? Né? Mais arremessando com uma vara de bait. Aí eu disse, putz, é um jig. Só que não um jig puro, né? Um jig com a cabeça de chumbo muito pesada. Não, eu quero um jig que pareça um fly, né? Uma mosca. Tá. E aí eu saí andando na trade e olhando os stands e tal, não sei o que, quando eu cheguei no stand da Lure Maker, né? Aí tava o Dudu, sempre muito simpático, e eu falei, cara, eu quero uma isca atada num anzol offset, tipo de minhoca, mas um offset que tenha chumbo nele. Né? Você desenvolve alguma coisa do tipo? Ele, não, vem aqui, olha esse jig que eu faço. E ele já tinha um jig atado com uma pequena cabeça de chumbo na frente, chumbo no corpo do anzol e que parecia uma mosca de fly. Né? E eu disse, putz, é exatamente isso que eu tô procurando. Que eu quero. Né? Eu disse, cara, eu vou participar de um campeonato lá na Amazônia e eu queria muito usar essa isca porque eu tenho certeza que vai me ajudar a ser vitorioso, né? E aí ele não teve dúvida, ele tirou o boné dele, vestiu na minha cabeça, passou a mão na prateleira e disse, olha, você só faz um favor para mim, você usa o boné, se você ganhar alguma premiação, pegar um peixe bonito, bonézão, né, você só faz isso por mim. E eu achei muito, muito bacana da parte dele. Legal. Eu peguei 5º lugar nesse campeonato. Porra, foi bem pra caramba. A gente conseguiu até que bem, foi uma pescaria muito difícil, o rio ainda estava muito cheio, né? E dali pra frente, foi um prazer pela gentileza dele começar a promover o jig, né? E consequentemente eu pescando num dos maiores grupos da Amazônia, que é o Amazon Top, eu comecei a pescar com esse jig que era diferente. Se destacando. Ele tem um jig que ele, ao invés dele ser forjado no anzol e aí atado, ele primeiro ata e depois ele cola a cabeça de chumbo na frente, que protege o atado. Então a durabilidade desse jig é muito maior. E essa cabeça grudada na frente, ela tem uma hidrodinâmica diferente. Então esse jig chega a zarar dentro d'água. É um diferencial, né? Você dá. Como você trabalha, E aí a gente foi para um lugar especial, que é o Lago do Tucunaré, perto da região de Borba, que é uma das descobertas que tem acontecido muito, que é achar o Tucunaré a sul, na beira de águas barrentas, né? Só que ele num rio de água preta que deságua na barrenta, ele também está, né? Então ele é o afluente do lado direito do Madeira. Sim. Né? E aí, nessa situação, como o lago fica numa diferença do rio, o boto, quando percebe que o lago está baixando, ele diz, eu vou ficar preso aqui. E ele vaza do lago. Quando o boto vai embora, você entende por que o tucunaré fica na beirada. Porque ele fica com medo do boto. Lógico, né? O boto é o maior predador dele. O dia que o boto some, o lago nada, inclusive, no meio do lago. Que filha da mãe, né? E onde formam barreiras, obstáculos no meio do lago, ele forma a sua situação de caça no meio do lago. E com o jig vira uma verdadeira festa. Não, aí é um festival um atrás do outro, né? Você usa a mesma técnica do Bass, deixar ele caído no degrau e é incrível, né? E aí, a partir dessa experiência, a gente começou a se divertir. Pô, vamos começar a desenvolver outros tipos, com coloração de peixes da Amazônia. Vamos fazer jigs com a coloração das lojas de pesca para ser jigs exclusivos, né? E a gente começou a desenhar, tem o jig da Sucuri, o jig da Norte Pesca, o jig da Poaú, que são
são lojas de Sim. Manaus, né? E criar outras coisas. Então, por exemplo, qual que é uma das iscas mais tradicionais da pesca e mais antigas? É o spinner. Sim. Né? Nós criamos E mistura... até hoje o spinner faz sucesso. Spinner é uma coisa que existe desde que... né, eu acho que é de antes de Cristo. É o spinner. Né? Que nem o fly, tem Sim. registros que é de antes, né? Agora, a gente começou a misturar jig com spinner. Então, ele tem a colherinha atrás dele imitando como se fosse um rabinho. Ele tem imitando um spinner bait. Ah, mas já tem o bait também com os rabinhos, né, meu? Sim, e aí tem também você podendo usar rabo de borracha no jig, né? E aí a gente começou a criar uma grande variedade, Né, cara? né? E também inspirando em iscas de fly, fazendo então jigs articulados, né? E que então viraram um sucesso na Amazônia, tem sido realmente uma coisa que a gente conseguiu diferenciar e que foi aí que eu comecei então, como eu tinha uma viagem todo mês para a Amazônia, né? Eu comecei a levar os jigs dele, o pessoal começou a cada vez se interessar mais e foi quando eu disse, cara, eu acho que faz sentido que eu te represente. Né? Entendi. E eu então representei os jigs da Lure Maker por 3 anos, que eu estava mais intenso na Amazônia, né? E virou realmente uma febre. Então, e tem jigs desenvolvido por você? Tem. Tem bastante? Tem inclusive uma cor que tem o meu nome. Ai, que legal, Rodrigo. Tem um tipo de cor que eu desenvolvi que eu disse, olha, o Ribeirinho me disse que esse tipo de cor com essa combinação de rajado é uma cor característica da Amazônia. E aí a gente começou então a fazer muitos peixes da Amazônia. Então tem o arari. O arari tem o rabinho vermelho. Que tem o rabinho vermelho, tem o piau amarelo com rajado de preto, né? E a gente foi criando, tem o jaraqui, né, prateado com o rabo amarelo, e a gente então começou a criar uma variação de jigs, né? E outra desmistificação. Jig só se pesca no fundo? Não, claro que não. Né? Existe o jig no anzol lastreado, você pesca com ele na superfície. Você traz, quando você trabalha muito você bem, deixa ele descer, né? E então com variações de peso, né? E aí a gente começou a criar cabeças diferentes. Então, que nem tem o Zinho, né, do caiaque, que tem... Então tem um jigzinho, né? Que foi um jig que a gente desenvolveu que tem uma cabeça específica. Tem também o jig do Profissa, né? Que é o mais famoso, que é um grande pescador lá de Brasília, né? O Profissa. Então tem o jig Profissa, que é o mais famoso. Tem o zoiudo, que é um que a gente fez com um olho bem grande, assim. Então também bem interessante. E aí, nossa... Uma variedade imensa, Uma variedade imensa, vale a pena o pessoal conhecer aí e experimentar. Legal. E aí eu fiz uma coisa que foi o seguinte, olha, já que eu sou um cara multidisciplinar na pesca, eu quero pescar a maior variedade de tipos de peixe com jig. Entendi, com um jig? Não, com jig. Com jig. Independente do jig. Porque o jig hoje é uma coisa muito pro tucunaré. Sim. Muitas vezes usado muito pro tucunaré. E aí a gente pescou dourado no jig, colocando um anzol na ponta do rabo do jig, né? Porque o dourado normalmente morde, né? Eu fui pescar no alto mar usando o jig de pena e de penacho. E pegou? Nossa, pegamos olho de boi com jig. Gigão do tamanho do chinelão. Sim. Com cabeça de chinelão, né? Do Xadão. Sim. Né? E eu cheguei ao ponto, eu acho que, falando de coisas que marcam, né? A desenvolver um que ele tem 2 colherinhas pequenas e que ele imita um crustáceo, ele é desse tamanho. E eu pesquei truta e salmão no jig. Bom, eu vou te falar que, uma coisa assim, cara, já é uma parte mais da brincadeira, mas, pô, parabéns aí por toda essa experiência e essa gama aí de fatores que marcaram você na pesca. Mas eu vi o barco esses dias, não sei se você viu o videozinho que era uma isquinha lá que era uma... Sim. Acho que era uma Caveira. Uma caveira, eu acho que era uma moça de biquíni, um negócio, né? Que ele jogou lá e pegou o peixe. Falei, meu peixe pega tudo, velho. Eu falei, porra. Mano, foi foda. A verdade é essa, dependendo da situação, ele pega mesmo. Né? Mais ou menos, né, cara? Depende da situação, ele pode pegar, mas tem que estar o cara tem que estar preparado, tem que ter o conhecimento. É claro que isso aí pode ter sido um acidente, ele fez algum barulho, o peixe pegou, o peixe não tá atrás disso, né? O tucunaré, como a gente estava falando, né? Ele na característica do bait, ele bate porque aquele peixe está passando
passando no território dele. Então não independe de ter formato de peixe. Sim. É alguma coisa que tá ali incomodando. Chamou a atenção dele, ele foi lá e pegou. Não é que ele... Às vezes o pessoal fala, não, o peixe é bobo, não identifica, ou coisa do tipo. Não, é o barulho, muito provavelmente ele foi pela vibração, essas coisas, né? Por isso ele bateu naquela isca. Em compensação, existe o contrário. Você vai pescar uma trinchã, vai pescar um peixe assim, ele percebe se você usar encastelado de aço. Exatamente. O detalhe faz a diferença. No pesqueiro, ninguém mais usa encastelado de aço, porque né? o tambaqui, ele pega, apesar de gigante, ele pega naquela sutileza, ele também percebe. Ele percebe. Os peixes, ele tá condicionado a determinadas coisas. Se ele vê algo diferente, ele sai andando. Ele sai. Ô, Rodrigão, a gente tá chegando no fim do programa, cara. Eu queria agradecer a sua presença, o seu tempo. Obrigado. Foi um prazer compartilhar aí as suas experiências conosco, com o público, cara. Eu sei que você tem mais horas de conteúdo. Com certeza. Pra falar com a gente. Eu já deixo aqui o convite aberto aí pra uma próxima. Né? Daqui, quando você voltar de férias, que você falou que vai passar uma temporada lá em Manaus, o convite tá aberto pra você vir aqui a gente abordar outros temas. Queria que você deixasse um recado, uma mensagem pra galera aí pra gente encerrar. A mensagem para a galera é isso, não se prendam a um tipo de pesca ou a achar que alguma coisa te impeça a pescar, né? Acredite no seu potencial e vá atrás, né? Que eu sou a prova viva de que quando a gente realmente ama um esporte, a gente encontra o nosso caminho para poder realizar. Contem com a Go Fishing se precisar para chegar na Amazônia e realizar esse sonho mais cedo do que eu consegui realizar. Hoje tem caminhos mais fáceis, né? Tem caminhos mais fáceis, né? E podem contar com a gente aí através do Instagram. Pode falar seu Instagram. Meu Instagram é o Rod MG Fishing, né? Meio difícil, ROD MG Fishing, né? E o que precisarem eu estou à disposição aí para dicas e o que precisar aí. Então, galera, sobre dá uma olhada lá na página dele que tem muito conteúdo, só tem peixes maravilhosos e locais incríveis, cara. Rodrigão, mais uma vez foi um prazer. Muito obrigado. Valeu. Chico. Prazer. Espero que volte logo. E com o Rodrigão aqui a gente encerra esse programa incrível com muita informação. Um beijo pra vocês. Isso é Na Fisgada Podcast. Valeu. Valeu.